Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Willigan. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando a área e o volume do cubo e do paralelepípedo. Então vamos lá. No nosso exemplo de número 1, diz assim: dado um cubo cuja aresta é igual a 15 centímetros, determine a sua área e o seu volume. Então nós temos um cubo nós temos esse cubo cuja aresta mede 15 centímetros. Está pedindo para calcularmos a área e o volume desse cubo. Então vamos lá, primeiro vamos verificar que esse cubo ele é formado por 6 quadrados. Então primeiro eu calculo a área de um quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então a área do quadrado, o lado aqui é 15, fica 15 ao quadrado. A área do quadrado é igual a 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225 centímetros quadrados. Já calculei a área de um quadrado. Como o cubo contém 6 quadrados, então a área total do cubo, a área do cubo, será igual a 6 vezes a área de um quadrado. Então a área do cubo será 6 vezes o 225. Então 6 vezes o 225, dá 1.350. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, vai dar 15, vai 1. 6 vezes 2, 12, com mais 1, 13. Então 1.350 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular o volume desse cubo. O que é o volume do cubo? O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento, como aqui é formado por quadrado, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Então aqui é A, aqui é A e aqui é A. Aí temos uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes que não aparecem, nesse caso é 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Quanto é a aresta? 15 centímetros. Então o volume do cubo, a aresta ao cubo, o volume do cubo é 15 elevado ao cubo. O número ao cubo é ele, vezes ele, vezes ele. Então 15 vezes 15 dá 225. Aí 225 vezes 15. 225 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 11. E agora com 1, uma vez o 5, 5, avança uma casa. Uma vez o 2, 2, uma vez o 2, 2. Passa a barra e soma 5, 7, 3, 3. Então vai dar 3.375 centímetros cúbicos. Então o volume é em cubo porque tem o centímetro do comprimento, centímetro da largura e centímetro da altura. Exemplo de número 2. Exemplo de número 2 diz assim: dado um paralelepípedo, de acordo com o desenho abaixo, determine a sua área e o seu volume.
Então, agora nós temos um paralelepípedo. Tem aqui 20 centímetros, aqui 12 centímetros e aqui 5 centímetros. Ó, agora o paralelepípedo ele é formado por 6 retângulos. Eu tenho um retângulo aqui na frente e o retângulo do fundo, eles são iguais. Esse retângulo da direita e esse retângulo da esquerda também são iguais. E esse retângulo da tampa é igual ao retângulo do fundo, então também são iguais. Então nós temos aqui 3 retângulos. O retângulo aqui da frente, o do lado e do fundo. Só que eles são lados 2 a 2 iguais. Então, vou calcular a área desse da frente, do lado e do fundo. E depois que eu somo tudo e multiplico por 2 para dar a área total. Então, vou chamar o primeiro esse da frente, vou chamar de retângulo 1. Então, retângulo 1 vai ser esse aqui, ó, 20 de comprimento e a altura, essa altura é essa mesma altura, e 5 centímetros de altura. Então, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, a área desse retângulo 1 vai ser 20 vezes o 5. A área desse retângulo 1, 20 vezes 5 dá 100. Aí, como são 2 retângulos, eu multiplico por 2. Então, a área desse retângulo 1, são 2 retângulos iguais, vai dar 200. 200 centímetros quadrados. Então, eu multipliquei por 2 porque são 2 retângulos iguais. Esse da frente e esse aqui do fundo. Pronto. Agora eu vou pegar esse retângulo do lado. Esse retângulo aqui do lado, eu vou chamar de R2. Então, o comprimento é 12 e a altura é 5. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo 2 agora, o retângulo 2, a base é 12 vezes a altura que é 5. A área do retângulo 2, 12 vezes 5 vai dar 60. Como eu tenho 2 retângulos iguais, eu multiplico por 2. A área do retângulo 2, 60 vezes 2, 120 centímetros quadrados. Aí eu pego agora o retângulo 3, que é o do fundo. O retângulo 3, que é o do fundo, igual da tampa. Então, retângulo 3, vou fazer ele mais largo um pouquinho, que é o fundo. Então, esse do fundo aqui, ó, o comprimento é 20 e a largura é 12. O comprimento é 20, deixa eu colocar só no final. E a largura 12. Esse é o retângulo 3. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo 3 é igual a 20 vezes 12. A área do retângulo 3, 20 vezes 12, dá 240 centímetros quadrados. Então, o que será a área total desse paralelepípedo? Então, a área total do paralelepípedo vai ser a área do R1 mais a área do R2 mais a área do R3. A área do R1 deu 200.
Área do R2, 120. Área do R3, 240. Então, 200 com mais 120 dá 320, com mais 240. Então, 320 com mais 240 vai dar 560 centímetros quadrados. Então, aqui está a área total desse paralelepípedo. Agora eu preciso calcular o volume do paralelepípedo. O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento é 20, fica 20. A largura é 12, vezes a altura, que é 5. 20 vezes 12 dá 240, vezes o 5. 240 vezes 5 dá 1.200 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume total desse paralelepípedo. Agora, exemplo de número 3. Exemplo de número 3 diz assim, ó, um tanque em forma de um cubo tem aresta igual a 10 metros. Determine a área e o volume desse cubo em litros. Agora quer o volume em litros. Então, nós temos aqui um cubo, nós temos um tanque, né? Esse tanque tem a forma de um cubo. Assim. Ó, nós temos esse tanque, ele tem aresta de 10 metros. Está sendo pedido para calcular a área desse cubo e o volume desse cubo, só que o volume é em litros. Então, primeiro, vamos calcular a área. A área de um quadrado só, é L ao quadrado. Então, a área do quadrado é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 metros quadrados. Isso aqui é a área. Como um cubo tem 6 faces quadradas, então a área do cubo vai ser 6 vezes a área do quadrado. A área do cubo é 6 vezes o 100. A área do cubo é igual a 6 vezes 100, 600 metros quadrados. Agora eu preciso calcular o volume. Volume do cubo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento é a mesma aresta, a largura também é a mesma e a altura também é a mesma. Então, é o A elevado ao cubo. Então, o volume do cubo, a aresta é 10, vai ficar 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10 é 1000. Então, eu tenho aqui 1000 metros cúbicos. Agora, um metro cúbico é igual a 1000 litros. Como desejo encontrar o volume em litros, então é só eu multiplicar por 1000. Então, o volume do cubo vai ser 1000 vezes o 1000. O volume do cubo será igual a 1 milhão. 1 vezes 1 dá 1, só acrescenta os 6 zeros. Aqui vai dar em litros.
No exemplo agora de número 4, exemplo de número 4 diz assim: uma piscina em forma de um paralelepípedo tem as suas dimensões descritas no desenho. Calcule o volume dessa piscina em litros. Então nós temos aqui uma piscina em forma de um paralelepípedo. Vamos colocar aqui as dimensões, aqui 15, aqui 10 e aqui 6. Então essa piscina ela tem comprimento 15 metros, largura 10 metros e profundidade 6 metros. Então nós usamos profundidade, que seria a mesma altura. Então primeiro nós vamos calcular a área. Novamente, esse lado é igual a esse lado, então tenho dois lados iguais. Esse lado é igual a esse lado. E a tampa aqui desse paralelepípedo é igual ao fundo. Então a área do retângulo, vou chamar aqui de retângulo 1. Esse aqui será o retângulo 1. Vou colocar aqui na frente. Vai ser o R1. Então a área desse retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo 1, a base aqui é 15 e a altura é essa mesma aqui, ó, 6. Vai ficar 15 vezes 6. A área do retângulo 1, 15 vezes 6 vai dar 90. Como eu tenho dois retângulos iguais, eu multiplico por 2. A área do retângulo 1, 90 vezes 2, 180. Como está essa medida aqui é em centímetro, vai ficar centímetro quadrado. Achei a área do retângulo 1. Agora eu vou pegar esse aqui, será o retângulo 2. Eu tenho agora 10 e eu tenho agora 6. Então, retângulo 2. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo é a base. Quem é a base? 10. Retângulo 2. Quem é a altura? 6. A área do retângulo 2 é igual. 10 vezes 6 vai dar 60. Como eu tenho dois retângulos R2, então eu multiplico aqui por 2. A área do retângulo 2, 60 vezes 2 vai dar 120 centímetros quadrados. E agora eu pego o retângulo 3. Esse aqui será o retângulo 3. O retângulo 3 é a tampa, que é o mesmo fundo. Então 15 e aqui 10. A área do retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo 3 é a base 15 vezes a altura 10. A área do retângulo 3 é igual a 15 vezes 10 dá 150. Como eu tenho 2, então eu multiplico por 2. A área do retângulo 3, 150 vezes 2 vai dar 300 centímetros quadrados. Aí eu vou pegar a área total do paralelepípedo, vai ser a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2 mais a área do retângulo 3. Área do retângulo 1, 180. Área do retângulo 2, 120. Área do retângulo 3, 300. 180 mais 120 vai dar 300. Mais 300. A área do paralelepípedo, 300 mais 300 vai dar 600 centímetros quadrados. Ah, perdão, gente, aqui é metro. É metro. Em centímetros só se fosse uma piscina de brinquedo, né? 1 metro quadrado. Aí eu quero agora encontrar o volume. O volume dessa piscina, que no caso é um paralelepípedo. Tem a forma de um paralelepípedo.
é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento é 15, a largura é 10 e a altura é 6. Então vai ficar assim, 15 vezes 10, 150. Aí 150 vezes 6. 150 vezes 6 vai dar 900 metros cúbicos. Agora perceba, deseja-se encontrar o volume em litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, o volume, se deu 900 metros cúbicos, eu pego 900 e multiplico por 1000. Então, 900 vezes 1000 vai dar 900 mil. 9 vezes 1, 9, só acrescenta os 5 zeros. E coloca aqui a palavra litros no final. Pronto. Então, aí está o volume e a área do cubo e do paralelepípedo. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para o aprendizado de todos vocês. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.